Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema, né? Vamos falar mais uma vez dele, né? Do Festival Bariloche de Cinema Francês, né? Que está na sua repescagem, né? Ficou de todos aqueles filmes que eu conversei aqui com vocês, né? Ficou faltando falar de um, tá? Que é justamente o Anatomia de uma Queda, tá certo, gente? Esse filme ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes desse ano, tá? É um filme muito especial. Eu tava deixando para ver esse filme quando ele estreasse em circuito para conversar com mais calma sobre ele com vocês, né? Mas como tá havendo nessa repescagem, né, do Festival Varilux essa semaninha ainda, né? Estamos hoje no dia 25 para 26 de novembro, né, no caso, né, de 2023, né, de sábado para domingo, né? Estamos aqui a mais ou menos pouco mais de meia-noite, já estamos no domingo, dia 26, tá? De novembro, e aí eu consegui ver esse filme hoje, né, esse Anatomia de uma Queda, tá? Um filme que tem uma duração realmente grande, mais ou menos umas 2 horas e meia, ou um pouco mais, um pouco menos, uma coisa assim, tá? E vou dar spoilers aqui, tá, gente? Vou dar spoilers como eu sempre faço, né, pra gente poder conversar sobre esse filme aí, né? E a temática do filme, ela é a seguinte, né? O plot do filme é o seguinte: a gente tem um casal, tá certo? A moça vem do interior da Alemanha, o rapaz, se eu não me engano, é do interior da França. Os dois vão morar no interior da França, eles conversam em inglês entre eles ali, para um, não, vamos dizer assim, ter mais influência, ter mais domínio sobre o outro, né, para você ter uma coisa mais ou menos imparcial, um relacionamento mais ou menos imparcial entre os dois, para um não ficar muito dependente ou muito submisso ao outro, né, no caso. E eles têm um filho, tá? Esse filho sofreu um acidente, acabou ficando cego, né, no caso, tá? Esse acidente aconteceu por uma negligência do pai, tá? O filme dá a entender isso, e o pai não se perdoava por causa disso, ele inclusive chegou a tomar antidepressivos, tentou se matar, aquele negócio todo. E você tinha esse relacionamento conturbado, né? O pai era o professor, ele queria ser escritor e ele não conseguia tempo para ser escritor, e ele achava que demandava tempo de ele acabava se dedicando mais à família do que à esposa, e isso botava os dois numa situação de crise, né? Só pra gente falar da vida pregressa desses dois aí. É um belo dia, né? Tá o menininho lá passeando, né? Cego lá com seu cão guia, né? Que é o Snoopy, né? No caso. E ele encontra o corpo do pai, né? Com uma ferida aberta na cabeça. O pai estava trabalhando no sótão da casa, ele caiu, bateu com a cabeça numa edícula, né? Tudo indicava isso, né? E ele acabou se morrendo, né? E o grande detalhe foi o seguinte: a esposa, né? A mãe acaba sendo é, a principal suspeita, né, de desse suposto crime, né? Se a coisa não foi um acidente, foi um suposto crime, né? E a investigação vai, a investigação vem, né? E se decidiu pelo indiciamento, né, dessa esposa, dessa mãe aí no caso, né? E vamos ter um julgamento onde todos os elementos vão ser ali analisados, avaliados, coisa e tal. Então é um filme muito longo, tá? É um filme que começa com uma morte que você não sabe se foi uma morte acidental, ou se foi um assassinato, se foi um homicídio, tá? O julgamento ele vai decidir isso. A gente não vê ninguém matando ninguém, só vê o marido, né, o pai morto, né, no chão, né, da frente da casa, aquele negócio todo. E aí você vai ter todos aquelas. Ele é um filme de julgamento e é um filme de DR ao mesmo tempo, né, no caso, né? Então é um filme que ele acaba sendo muito quilométrico, ele acaba exigindo demais a atenção do espectador, porque tudo é muito focado nos diálogos, né, onde você vai construindo toda uma trama, né? A própria análise do julgamento também, você vê as argumentações da promotoria, você, inclusive o advogado, o ator que fez, né, o promotor, foi um ator muito bom, eu particularmente gostei muito do ator que fez o promotor, tá? Ele desempenhou o papel de uma forma magistral, tá?
A atriz que fez a Juíza também foi uma atriz muito interessante, embora ela parecesse muito tendenciosa para o promotor ao longo do filme, né? E a gente vê, né, essa mãe e esposa, né, que está sendo aí processada, que está sendo julgada, né, também tendo um envolvimento, né, com um dos seus advogados de defesa, né, no caso, né, e você vai vendo uma relação profissional que acaba se aprofundando numa relação pessoal. Então o filme tem todos esses elementos, gente. Eu vou falar um negócio para vocês, eu vou ser bem sincero. Mereceu levar a Palma de Ouro? Até mereceu, mas é um filme que você precisa ter uma certa paciência com ele. É um filme que é um pouco cansativo, é um filme que é um pouco maçante, né? Ele tem um enredo um tanto quanto cativante, realmente. A parte do julgamento é uma parte bem interessante, né, no caso, né? Chegou até a despertar alguns risos na plateia pela situação inusitada da coisa, né? A gente se pergunta se houve, se a acusada, né, foi julgada com imparcialidade ou não, porque a gente sentia às vezes um leve toque, ou até um toque bem claro mesmo, misógino, né, na promotoria contra a figura da acusada, né, no caso, né, e a própria e a defesa também era feita por uma advogada mulher, além desse advogado que ajudava, que se aproximou da protagonista do filme, aquele negócio todo, né? E é interessante você ver como essas relações pessoais acabavam ficando muito turbulentas, né? A gente começa o filme não sabendo nada desse casal, né? E o homicídio é logo no início do filme, né? E depois você vai vendo como esse relacionamento era muito complicado, como ele era cheio de nuances, entendeu? Como havia realmente uma crise nesse casamento, né? Mas aí até que ponto essa crise no casamento é argumentação ou é evidência para justificar a culpa de um suposto homicídio que não se sabe o que aconteceu. Quer dizer, o filme ele deixa as coisas meio que no ar, né? Meio que em aberto. Tem gente que achou que o filme teve um final em aberto, né, no caso, né? Mas é aquela coisa, né? Na vida real é isso. Você viu o julgamento, você não viu o homicídio, você é o jurado às vezes, você é o juiz, você não viu o homicídio, você tem que se ater às evidências e os fatos, né? E no caso, né, do julgamento, né, os membros do júri é, decidiram, né, concluíram que não havia evidências suficientes para você condenar a mulher à prisão, de você realmente declarar a mulher culpada, né, desse crime, que sabe-se lá se foi um crime ou se foi um acidente, né? A coisa realmente, né, ela fica meio que em aberto, né? Você não vê a situação acontecendo, né? Você fica na dúvida, né? Como você vê também os jurados e a juíza, né? E a gente fica, né, ali nessa dúvida e você não sabe se no final das contas foi feita justiça ou não. Você tem que confiar, né, na análise, né, dos jurados, né, e na análise fria e imparcial das evidências lá que levam ou não você achar que o crime aconteceu ou não, né? Então o filme ele é interessante nesse sentido. Mereceu a Palma de Ouro? Mereceu. Mas vou repetir, é um filme cansativo, tá? É um filme que você realmente precisa ter paciência para assistir, precisa ter fôlego para assistir, tá? É um filme que, se você ficar envolto nele, entendeu? O filme passa até rápido, tá? Agora, se você começar a achar que o filme está muito maçante, ele vai durar uma eternidade, tá, gente? Então você tem que realmente ir sabendo que vai ver uma coisa longa, você tem que ir sabendo que você vai ter que se envolver com o filme, se envolver com o diálogo, se envolver com a complexidade daquela situação toda, né? Que apresenta múltiplas nuances, né? Não vou ficar aqui dando muito mais spoiler sobre isso, tá? Mas é o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, gente. E isso não é qualquer coisa, tá? Realmente vale a pena você assistir esse filme. Embora eu vá dizer que, na minha modestíssima opinião pessoal, eu achei que eu vi dentro desse Festival Varilux aí, e eu posso dizer para vocês que a única coisa que eu não vi no Festival Varilux foi
como é que fala? Foi essa série de 6 episódios da Brigitte Bardot que eu acabei não vendo. Os outros filmes todos eu vi, tá? Foram 22 filmes ao todo, se eu não me engano, né? Só não fiz análise aqui em vídeo do filme O Desprezo, né? Que é com a Brigitte Bardot, mas lá na Batata Espacial tem um texto sobre o desprezo, que eu fiz análise desse filme durante a pandemia, né? Até porque o Fritz Lang trabalha como ator nesse filme, né? Então, quer dizer, valeu a pena, né? Mas eu confesso a vocês que esse ano eu gostei muito do Festival Varilux, tá? Só para dar um desfecho em tudo isso, tá? Que a gente acabou fazendo aqui esses últimos dias aí, tá? Esse filme que ganhou a Palma de Ouro eu não achei dos melhores, apesar de eu achar que ele foi merecedor da Palma de Ouro. Mas teve filmes muito, na minha opinião, bem pessoal, uma visão bem subjetiva das coisas. Teve filmes que eu achei muito melhores, tá? E eles estão todos, né, resenhados, analisados aqui para vocês verem o vídeo e depois, à medida que esses filmes forem estreando, vocês poderem também assistir. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente conversaremos sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.